Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Liga Portuguesa conseguiu o melhor saldo no mercado de transferências, num total de 106,9 milhões de euros entre as principais ligas mundiais. A Primeira Liga conseguiu vendas no valor de 252,7 milhões de euros e gastou 145,7 milhões de euros, de acordo com os dados do Transfer Market. Na segunda parte deste programa, o foco vai para as eleições no Sport Lisboa e Benfica, para perceber como será o ato eleitoral mais concorrido dos últimos 17 anos. Para já, apresento então o painel do Jogo Económico para esta semana: Chico Laxmidas, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três. Vamos então começar por falar do saldo do mercado de transferências em Portugal. A Liga Portuguesa foi cotada como a melhor do mundo entre as principais ligas mundiais, com este saldo positivo de 106,9 milhões de euros. João Marcelino, pergunto se isto é fruto de uma maior dificuldade dos clubes portugueses em contratarem e em vender também, ou há aqui uma maior consciência da parte destes clubes daquilo que podem efetivamente gastar, ou seja, não dar um salto maior do que aquele que é suposto dar? Eu quero acreditar que seja responsabilidade, mas a verdade é que é sobretudo uma questão de necessidade. Os clubes em Portugal, sobretudo os grandes, aqueles que competem na Europa, não têm as receitas de bilhética que têm os outros. Bem, agora neste momento estão todos nivelados pelo zero devido ao Covid, mas não têm as mesmas receitas de marketing, não têm as mesmas receitas de publicidade e, portanto, as janelas de transferência, seja esta, sobretudo esta de verão, seja também a de janeiro, são os momentos em que os clubes refrescam as suas tesourarias e conseguem depois fazer o equilíbrio necessário para afrontar a temporada. Portanto, e esses números até seriam melhores se não se tivesse dado o caso do grande investimento do Benfica, porque pela primeira vez em alguns anos teve um saldo negativo, ou seja, comprou mais do que vendeu. E se não fosse o Benfica, os resultados seriam ainda melhores. O que é normal é que todos os clubes, não só a Liga, mas todos os clubes portugueses, tenham um saldo positivo neste momento, porque este é o momento único em que eles equilibram a tesouraria. Fora disso, não há outra possibilidade dos clubes em Portugal se manterem competitivos na Europa. E também é o efeito positivo das academias e da aposta na formação, que tem sobretudo este vetor, muito mais do que reforçar a equipa principal, este vetor de ser o eixo das receitas extraordinárias que os clubes tanto precisam. Diogo Luís, de facto existe aqui da parte dos clubes portugueses uma maior consciencialização para as dificuldades que aí vêm? Olha, espero que sim. Não sei se será assim de facto. A verdade é que nós, por norma, somos um país exportador e, como tal, é natural que tenhamos sempre mais vendas do que compras. O saldo seja sempre positivo. Depois tem a ver, sobretudo, com os orçamentos e com a forma como se concretizam os orçamentos. Vimos que alguns clubes também apecharam melhor as suas equipas, vimos muitas movimentações, muitas contratações também, muitos clubes trocaram 15, 17 jogadores. Vamos ver o que é que irá acontecer. Agora, o que me parece é que tem que haver aqui alguma moderação, sempre. Em primeiro lugar, acho que a gestão financeira tem que ser sempre um ponto importantíssimo e fundamental para a estabilidade, para o equilíbrio que tem que ter os clubes, porque vai acabar por ter o reflexo na vertente desportiva. Quanto mais equilíbrio houver na vertente financeira, naturalmente a consistência será maior e o sucesso no médio prazo será também superior. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é importante ter sempre esse cuidado adicional. Agora, relativamente a este contexto, estamos a atravessar de Covid ainda mais, porque sabemos que somos um país pequeno, uma economia dependente, não temos muitas empresas com capacidade para nos patrocinar e, como tal, naturalmente algumas receitas podem diminuir. Já nem digo as assistências, porque também, infelizmente, em Portugal, só 3 ou 4 clubes é que conseguem ter os estádios bem apechados ou cheios. E, portanto, tendo em conta as receitas publicitárias também a diminuir, tendo em conta também o facto de os clubes de outras ligas não investirem tanto em função das dificuldades do contexto Covid, é importante que os clubes portugueses vendam, mas também tenham alguma ou muita capacidade para gerir a gestão financeira, de forma a não cometer loucuras e a passar por esta situação mais problemática que vamos acabar de passar, porque neste momento eu acho que ainda não estamos a ver os reais reflexos do Covid, esses só virão no próximo ano, e como tal é importante que as pessoas que estão à frente dos clubes tenham essa noção,
de forma a que consigam passar com tranquilidade por esta fase mais complicada que vai acontecer. Chico, este apertar do cinto vai trazer necessariamente uma maior aposta nos jogadores da formação? Zé Carlos, acho que sim, acho que é inevitável, de certa forma, quando se é obrigado a vender os ativos mais importantes, como quase todos os clubes tiveram que vender alguns dos titulares. É normal que se tente compensar isso ou com apostas em ativos dentro da Liga, como se viu muito, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, houve contratações digamos, de liga, de clubes do segundo tier da Primeira Liga, e também uma natural aposta na formação, mas embora já falamos disto há 2 semanas ou há 3 semanas, que algumas dessas apostas da formação também estão a ser vendidas, não é? Como vimos já no Benfica no passado e como estamos a ver agora no Futebol Clube do Porto, que prendeu 2 jovens para o Wolves em Inglaterra, como já tinha vendido há umas épocas o Ruben Neves, por exemplo. Portanto, é difícil também... As tais vendas de futuros, não é, Chico? Exatamente, é exatamente um processo que está a acontecer e é uma forma de capitalizar nesses ativos. Portanto, aposta na formação sim, aposta na formação também para depois vender, não é? Fazendo tocar uns pontos que os meus colegas de painel mencionaram, concordo com eles, acho que concordo com os dois, não sabemos se os clubes são mais conscientes, acho que foram obrigados a ser conscientes, muitas vezes uma empresa, uma pessoa, um clube, de repente tem uma quebra nas receitas, normalmente apercebe-se e tem de compensar com mais vendas e menos gastos. Muitas vezes no passado esta situação era mascarada com recurso a crédito ou antecipação de receitas, como em muitas áreas a pandemia trouxe uma tempestade perfeita para o futebol, no sentido de que não há receitas extraordinárias, a não ser as vendas de jogadores. Não há bilheteira, há menos publicidade, há menos merchandising, não é tão fácil vender um nome de um estádio, por exemplo. Portanto, o que fizeram foi vender mais em valor e comprar menos caros, não foi necessariamente em número, como vimos, o número de jogadores não foi exatamente, não variou, e a qualidade em Portugal, e os clubes aproveitaram isso. Espero que esse exercício, como dizia o Diogo, venha dar essa consciência aos dirigentes dos clubes que isto vai piorar e que mantenham uma atitude sustentável nas finanças. Segundo ponto, que referiu o João Marcelino também, a questão é exatamente equilibrada, no sentido de os números que estamos a falar são globais, mas dentro da Liga, como sabemos, não há um equilíbrio total. O Benfica, por exemplo, gastou quase 100 milhões de euros neste defeso, que é muito dinheiro, entrou no top 10 da Europa e foi o 6º clube mais comprador. Portanto, e esses números completamente distorcem a realidade da Liga NOS. Terceiro e último ponto, acho que isto não é novo nem é isolado, como o Diogo estava a dizer, não é uma tendência de mercado. Portugal é um país vendedor, exportador de futebolistas já há muito tempo. Se olharmos, por exemplo, para o 11 inicial que jogou contra a França na seleção na semana passada em Paris, só um joga em Portugal. É o Pepe, que já tem os seus 37 anos e é, de uma certa forma, um retornado fiscal, não é? Porque esteve muitos anos fora. Portanto, isto não é novo. Se dos 11 jogadores que temos, os melhores 11, supostamente, escolhidos, 11 ou jogaram ou jogam no estrangeiro, isto é uma realidade estrutural, não é uma realidade momentânea. Só para fechar então este tema e para dar dados complementares, ao todo na Liga nós deste ano foram inscritos 357 jogadores, num ano em que saíram 335, só mais um dado relativamente a dados do Observatório do Futebol, o investimento das Big Five nesta janela de transferências desceu para níveis de 2015. Passamos então para o próximo tema e Chico, vou continuar contigo para perceber então que clubes da Liga Portuguesa é que podem atacar a Europa. Tivemos equipas a reforçarem-se muito bem, até a recorrerem a mecanismos de contratação que não estávamos muito habituados a ver por cá. Acreditas que isto vai ser um nivelamento por cima da Liga? Temos mais equipas a pressionar os 4 principais clubes portugueses? Zé Carlos, é uma pergunta muito difícil de responder, não é? Vamos ter de presumir, para começar, que os top 4, Porto, Benfica, Sporting e Braga, vão continuar a ser o que foram nos top 4 competitivos. Na época passada. Exato. Vão continuar a estar num patamar diferente dos outros, embora o Braga às vezes entra e sobe e desce desse grupo, mas tem estado lá quase sempre.
Eu diria que, tendo em conta o que aconteceu no ano passado, Rio Ave e Famalicão continuam bem posicionados, depois dos lugares que conquistaram. Vamos ver, há alguma turbulência. Esta época é atípica, portanto é muito difícil ver o que é que os clubes vão conseguir fazer, como é que o campeonato vai se desenrolar, é muito difícil prever. Há um fator que é o fator dos estádios vazios, eu acho que vai fazer diferença. Já vimos, depois do confinamento, que os próprios grandes têm mais dificuldade, porque o fator casa, que é muito forte quando se tem estádios com 40, 50, 60 mil adeptos, diminui, porque não há essa pressão sobre a equipa visitante, e os mais pequenos conseguem ter, digamos, mais audácia na abordagem aos jogos com os grandes. Há, como disseste aqui, coisas interessantes, eu vou falar de um deles, uma situação que eu conheço bem, do Boa Vista, que cresci lá perto. O Boa Vista tem digamos, uma parceria feita pelo presidente Vítor Murta com o grupo do multimilionário Gerard Lopes, um investidor hispano-luxemburguês que também é dono do clube francês Lille. O Lille, não é? E os belgas do Mouscron, estou a dizer, espero que esteja a dizer bem este nome, e que implica um processo, não é exatamente muito claro, dizem que é um processo de transmissão parcial das participações, dá-se lá saber o que é que isso é, mas o impacto desportivo é que o Boa Vista conseguiu contratar alguns jogadores interessantes, à cabeça um campeão do mundo francês, o Adil Rami, que já falamos aqui, mais uma série de jogadores interessantes ou experientes, como é o caso do Javi Garcia, que passou pelo Benfica durante alguns anos, ao Guimarães, também com algumas contratações interessantes, como a do Quaresma, mas o clube já teve mudado de treinador, portanto, isto comprova que esta época é complicada e uma mudança tão cedo com a saída do Tiago não é muito bom sinal. Não, há muitas condicionantes externas, acho que é muito difícil prever neste momento quais é que são os clubes que vão conseguir chegar à Liga Europa. A tabela neste momento, como vemos, ainda não nos diz nada, portanto acho que daqui a duas semanas, um mês, podemos ter uma visão mais clara. João Marcelino, temos aqui, o Chico focou aqui o exemplo do Boa Vista e do Guimarães como equipas que se podem intrometer na luta pelos lugares europeus. Acreditas que esta mudança de política desportiva poderá ser benéfica para estes dois clubes? Bem, mudança de política desportiva vi o ano passado no Famalicão, independentemente do tecido acionista, vi que há ali efetivamente uma política de investimento em jogadores jovens de qualidade, com um bom treinador e com o foco no lucro, que é aquilo em que eu acredito. Quando vejo uma empresa que não tem foco no lucro, fico sempre desconfiado. E, portanto, eu, em relação a alguns projetos, não quero pronunciar sobre isso, mas vejo que o Famalicão continua na mesma onda, ou seja, perdeu muitos jogadores importantes, porque alguns deles também estavam emprestados e tiveram que regressar aos seus clubes, como foi o caso do Luís Racic, Alvalense e do Centeiros, que depois também já foi emprestado. Vendeu alguns outros, como o Pedro Gonçalves ao Sporting, mas parece-me que está a tentar reconstruir uma equipa muito interessante. Mas eu devo dizer que a equipa que eu vi neste princípio de temporada, com mais possibilidades de lutar pela Europa e com alguma solidez e, de certa forma, surpreendente, é o Nacional da Madeira. Acho uma equipa muito, muito interessante e que pode fazer algo semelhante ao que o Famalicão fez no ano passado. Em relação ao Boa Vista e ao Guimarães, vamos ver, o Guimarães tem um projeto, contratou alguns jogadores com alguma experiência, mas estamos sobretudo muito com enfim, que o clube entenderá como tendo potencial para o futuro. É um clube que mantém uma certa independência. O caso do Boa Vista, o Chico já aqui falou sobre ele, vamos esperar para ver. Eu desconfio sempre dessas parcerias em que os clubes portugueses depois aparecem como satélites para rodar alguns desses jogadores. Parece-me também alguns desses jogadores de idade já alguns deles, um ou outro já terá passado o prazo de validade, independentemente do nome, e portanto eu diria que fora dos 4 que foram aqui citados, Porto e Benfica, que são os principais favoritos à conquista do título, depois o Sporting e até o Sporting Braga como outsiders, eu diria que os outros clubes que eu vejo com mais capacidade para enfrentar o desafio europeu, neste momento, são o Nacional e o Rio Ave, esperando eu também que o Famalicão consiga, pelos nomes que estão envolvidos, construir também um projeto interessante. Sobre o Boa Vista e o Vitória de Guimarães, por razões diferentes, é de esperar para ver. Portanto, o Vitória de Guimarães era uma equipa sobre a qual eu tinha muita curiosidade, mas que me deixou um bocadinho a desejar nestas primeiras jornadas. Mudou de treinador, vamos ver o que é que vai dar.
Sobre o Boa Vista também ainda não tenho uma opinião muito definida, mas parece-me sinceramente que o Nacional e o Rio Ave estão neste momento assim. Diogo Luís, se tivesses que apostar as tuas fichas, em quem é que apostavas? Olha, tirando os 4 que já falámos, Claro. Porto, Benfica, Sporting e Braga, eu apostava no Rio Ave, porque é um projeto de continuidade, que tem tido sempre resultados. Os jogadores já estão habituados a gerir um pouco as expectativas e o sucesso. Tiveram um azar na Liga Europa, mas demonstraram muita capacidade. É um plantel que se reforçou bem, perdeu um outro jogador, mas reforçou-se muito bem, e portanto parece-me que a continuidade naturalmente é o Rio Ave. Tenho aqui o interesse em ver um Boa Vista, não tanto pelos jogadores mais experientes, mas eu gosto muito daquele meio campo do Nuno Santos e Angel Gomes, bem coordenado e protegido pelo Rádio Garcia. São dois jogadores jovens que podem ser aqui revelações na nossa liga. Tenho alguma curiosidade para ver se o Famalicão mantém o nível. Eu acho difícil manter o nível. Não é fácil trocar todos os anos 10 ou 15 jogadores. E, portanto, não acredito que o Famalicão este ano mantenha o nível do ano passado. E, portanto, não coloco aqui o Famalicão como um dos favoritos. O Guimarães, com este treinador, se ele se conseguir adaptar, eu acho que pode fazer também aqui algo diferente. Não com um futebol mágico, mas com um futebol muito eficaz, que é aquele que ele tinha no Santa Clara. E, portanto, desse ponto de vista, se ele conseguir montar bem ali a estrutura, tem capacidade para não sofrer golos e depois também tem alguma magia lá na frente que ele pode aproveitar, como aproveitou no Santa Clara. Resta saber se, com a pressão no Guimarães, porque a pressão dos adeptos é maior, se ele consegue gerir bem a situação e se consegue gerir também os egos que existem dentro do plantel. E depois saca aqui um coelho da cartola, que nem ninguém falou, sobretudo porque não gostam muito do treinador, porque é um treinador que é muito criticado. Mas eu acho que o Marítimo pode fazer aqui uma gracinha em termos da Europa. Não é uma equipa que joga um futebol fantástico, não é? Mas é uma equipa muito dura, que vai joga muito à base do físico, muito na crença. Os jogadores vão acabar a época naturalmente desgastados, como acabam todas as equipas do Elite, mas a verdade é que eles dão tudo dentro de campo, unem-se, dão as mãos, metem os 11 dentro da baliza se for preciso, e portanto, em função daquilo que foi o passado do Elite, eu relembro o Aroca, em que foram à Europa, eu acredito que o Marítimo pode ser titânica, uma das equipas que se pode bater, sobretudo pela mentalidade que está a ser criada dentro do plantel e pela mentalidade que o Elite cria. Não tanto pelo futebol jogado, não tanto pela forma como as pessoas apreciam ou não, mas a verdade é que é um treinador que tem conseguido sempre resultados, por onde tem passado. E tem surpreendido muitas vezes com um futebol muitas vezes demasiado simples e primitivo, mas a verdade é que consegue os resultados. E eu coloco aqui o Marítimo como uma possível surpresa. Portanto, a minha opção natural seria Rio Ave. Estou curioso para ver aqui Guimarães, Boa Vista e Famalicão, e depois coloco também o Marítimo aqui como uma possível surpresa. Muitos candidatos então nesta luta titânica para chegar à Europa do futebol. Já a seguir, na segunda parte, vamos virar agulhas para o Estádio da Luz para perceber como poderá ser o ato eleitoral mais concorrido dos últimos 17 anos no Sport Lisboa e Benfica. É já a seguir. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não perca o Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste Jogo Económico para falarmos do ato eleitoral que vai ter lugar agora a 30 de outubro no Sport Lisboa e Benfica, as eleições mais concorridas pelo menos dos últimos 17 anos. Diogo Luís, começo por ti. Temos um candidato à reeleição e pela primeira vez em muitos anos vamos ter três oponentes. Como é que consideras que tem sido esta campanha e se acreditas que Vieira pode ser mesmo reconduzido no cargo? Em primeiro lugar, acho que o Vieira vai ser reconduzido no cargo, não tenho grandes dúvidas. Em segundo lugar, acho que se perdeu uma grande oportunidade para se bater ideias. Infelizmente, esta campanha eleitoral foi muito pobre. Quem está no poder, o Luís Filipe Vieira não tem necessidade de apresentar ideias, porque ele está no poder e vai gerindo a sua situação. Quem está a concorrer tem que apresentar algumas ideias, e a verdade é que eu não as vi, tive a ler até alguns programas, vi muitos chavões, muitas situações, mas o que eu vejo sobretudo é ataques a pessoais, ataques, ou seja, só dizer mal da pessoa que está no poder, mas não apresentar ideias, e esse é um dos motivos pelos quais o Luís Filipe Vieira está muito mais confortável, porque repara, o contexto do Luís Filipe Vieira foi o pior de todos, o pior pensável. Investiu forte e feio,
e se perdeu na Liga dos Campeões, pior não podia ter acontecido. E a verdade é que a oposição não conseguiu aproveitar, mas não conseguiu aproveitar porque não teve a capacidade de passar ideias, de apresentar soluções, de debatê-las, porque quando eu digo debatê-las não é necessário haver debates. Os debates, Luís Filipe Vieira recusou-se a fazer debates. Então há outras formas, há as redes sociais, há tantas formas de conseguir passar as mensagens para os sócios, e eu acho, acima de tudo, que o desporto desta vez não deu o exemplo, e o desporto muitas vezes dá o exemplo à política. E a verdade é que estamos, se calhar, a aproximar-nos muito daquilo que está a ser feito nos Estados Unidos, em que os debates é constantemente críticas uns aos outros, ataques pessoais, em vez de apresentarmos ideias e de falarmos daquilo que deve ser falado. E acho que o Benfica perdeu uma grande oportunidade de dar o exemplo àquilo que é a política nacional também, porque nos debates que nós vemos da política nacional também poucas ideias aparecem. Aparece muito mais críticas à forma como se está a governar. E, sinceramente, acho que foi uma campanha pobre, porque gostava de ter visto ideias e não as vi. E volto a reforçar que os sócios não vão ficar esclarecidos com aquilo que se tem falado sobre cada uma das campanhas, apesar de hoje em dia, pelo menos dois dos candidatos estarem muito sensibilizados para aquilo que são as campanhas nas redes sociais. Temos visto Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva muito ativos nesse universo. Mas a questão é que estão nas redes sociais, mas não apresentam ideias. A campanha, basicamente, os sócios têm duas soluções: ou votam porque estão cansados no Chico Vieira e em todos os processos, em todas as situações menos positivas, menos transparentes, votam na oposição, ou se não votam no Chico Vieira. O que é que eles vão dizer? Eu troco o certo pelo incerto. Porque a verdade é que nós não sabemos muito bem qual é que é o pensamento de Noronha Lopes e de Rui Gomes da Silva. Se nós sabemos que são contra, que vão ser mais transparentes, ou vão tentar ser mais transparentes, que não vão ter processos. Mas e o resto? Como é que vão gerir o clube? Quais é que são as suas ideias? Qual é que é o pensamento? Qual é o pensamento estratégico de longo prazo? Como é que vão potenciar a marca? Porque uma coisa é dizer, eu vou potenciar a marca internacionalmente. Como? Porque é que não debatem mais esses pontos? Eu acho acreditas que um debate seria útil, Diogo? O debate é sempre útil. Agora, não é só não se podem agarrar ao facto de não ter havido debates. Eu acho que aí há outras formas, como diz o Luís Miguel Henrique, que já não está aqui connosco, imaginação e criatividade. Eles têm que ter essa imaginação e criatividade. São eles que estão por baixo. Eles têm que encontrar formas de chegar aos adeptos com mensagens positivas. O que eu estou a dizer é que esta campanha foi muito pela base da mensagem negativa, pela base de mandar abaixo. E desse ponto de vista, o Luís Filipe Vieira naturalmente saiu reforçado. Agora, deixa-me também dizer, e é um ponto importante, eu acho que o canal do clube tinha o dever de pelo menos apresentar todas as candidaturas e não o fez, colocou-se completamente de parte. E desse ponto de vista não podemos concordar com uma situação destas. A Benfica TV devia ter sido responsável, se não houvesse debates, pelo menos para dar tempo de antena para as pessoas apresentarem as ideias aos sócios, porque é o veículo do clube. Entrevistas. Exatamente, entrevistas, o que fosse, como o Porto Canal fez. Programas esclarecedores, e não o fez. Mas pronto, aí é que eu acho que as campanhas deviam ter batido mais, muito mais do que atacar o presidente Luís Filipe Vieira, e depois apresentar ideias que não apresentaram, porque eu estive a ler os programas e a verdade é que... E não ficaste esclarecido. Em 50 páginas vi muitos chavões e depois também deixa-me dizer, já vimos uma das listas e quero dizer, eu vejo ali nomes, apoias-me do outro vice-presidente, ficas como vice-presidente. Enfim, mesmo os nomes que lá estão, muitos são desconhecidos, acho que deviam ter sido apresentados antes. Olha, esta pessoa é ótima na área financeira e vai-me ajudar neste e naquele ponto. Esta é ótima neste ponto e vai-me ajudar a projetar a marca do Benfica lá fora. Este é bom na comunicação social e vai ser importante para a comunicação. Mas não, apresentaram os nomes, as pessoas ficam a ver, nomes, tem lá 2 nomes conhecidos ou minimamente conhecidos, fantástico. Mas o que é que isto não é política, já estamos quase a chegar a uma questão dos partidos políticos. Não Chico, faz sentido. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Nós temos assistido, Vieira tem tido um ano de 2020 absolutamente terrível, enfim, para recordar o envolvimento numa série de casos judiciais, o chumbo da OPA do Benfica, que foi um tema de facto que marcou 2020. Acreditas que os candidatos têm sabido explorar tudo aquilo que de mal aconteceu a Vieira e por arrasto ao Benfica este ano? Sabido explorar, não sei, são obviamente temas que são no fórum público e muitas vezes polémicos, portanto, esses candidatos têm falado sobre esses assuntos, mas eu concordo com o Diogo que infelizmente não aproveitaram este mau ano do presidente do Benfica para contrapor com propostas para o futuro. O futuro do Benfica, como de todos os clubes, como todas as empresas, na realidade, no mundo nesta altura, é complexo. E é preciso ideias, é preciso projetos, é preciso estratégias e planos para executar. E isto não tem vindo daqui.
acontecer. O que eu acho é que temos por estas eleições um bocadinho em contexto. Também concordo que é muito pouco provável que Luís Filipe Vieira não vença estas eleições. O que é menos certo é se é a última vez que corre ou não a questão do outro mandato já. Ele diz que sim, não é? Que é o último mandato. Ele diz que sim, o Noronha diz que não acredita. Nestas coisas acho que com a experiência que temos em política e em eleições é melhor esperar para ver. E diz não só que é o último mandato, como também vai ser o mandato em que vai preparar a sucessão. Sim, vamos ver. Foi outra frase que também gerou muita polémica. Há regimes muito compridos onde isso é prometido e depois não acontece. Em países, em clubes, em empresas. Mas eu acho que é capaz de ser verdade, pelas razões todas que sabemos, seja pelo cansaço, seja pela situação nos tribunais, ou o próprio motivo de não ser fácil, nesta altura, de liderar o clube com condições mais difíceis. Portanto, estas eleições representam, antes de mais, para o Luís Filipe Vieira uma necessidade de vencer, porque ele tem que ter este mandato, por isso é que investiu tanto neste defeso, não necessariamente com o sucesso que queria ter. Houve alguns alvos que não conseguiu. Um objetivo desportivo que era a chegada à Liga dos Campeões falhou redondamente, que foi uma situação muito grave e que muitos benfiquistas certamente não ficaram muito contentes e não vão perdoar. Daí acho que é capaz de haver uma abstenção elevada nestas eleições. Não sei se vai ser contabilizada, mas há muitos benfiquistas que eu sei que não vão votar. Para os outros candidatos é provavelmente uma eleição para marcarem presença, no certo sentido de querem garantir, número um, mostrar que há oposição a Luís Filipe Vieira e que dessa forma pressionar a saída a prazo no final do próximo mandato. E número dois, para se posicionarem em termos de imagem, de apoios para esse assalto ao poder, eventualmente nas próximas eleições. Houve nos jornais notícias sobre reuniões entre os outros candidatos para se fazerem uma lista conjunta. Teria sido, na minha opinião, uma ideia interessante, teria dado mais dinâmica a estas eleições, mas não chegaram a acordo. Eu acho que isso reforça o que eu estou a dizer aqui, é que todos eles não querem perder a oportunidade, estão-se a mostrar e, eventualmente, para irem com mais força nas próximas eleições. O que esperar deles, quais são as propostas, infelizmente é o que eu estava a dizer, que não são muitas críticas ao caminho que tem sido seguido pela atual presidência. É natural, mas, por outro lado, é pena não haver tantas ideias e projetos. E o Chico falava precisamente das promessas, daquilo que são os programas eleitorais. Estou-me aqui a lembrar de duas ideias dos candidatos que surgem nestas eleições: a internacionalização da marca Benfica, o reforço das receitas operacionais sem recurso à venda de jogadores, portanto reter todo o talento. João Marcelino, nestas medidas vês alguma que possa ser adotada pelo futuro presidente, mesmo que não seja a sua proposta original? A marca Benfica tem hoje uma dimensão internacional, portanto eu acho que esse caminho não vai ser aberto por ninguém, já está a correr. O Benfica, por exemplo, tem um patrocinador que é uma grande companhia aérea mundial e portanto, não dou muito valor a essa argumentação, a não ser se visse alguma ideia original que não vi. Em relação ao retiro do talento, acho que isso eu costumo dizer noutros fóruns que há coisas que me parecem do canal Panda, e quando se fala em reter o talento, eu pergunto se alguém em Portugal acredita que algum grande jogador português jovem não quer sair do clube onde está, seja ele Benfica, ou Sporting ou Porto. Isto não existe de todo, e portanto eu para esse peditório, desculpa, mas não dou, acho isso absolutamente impossível, porque os grandes jogadores do mundo querem jogar nas grandes ligas junto dos outros grandes jogadores. Isso é válido para Portugal, que somos uma quinta de 10 milhões de pessoas, não enchemos várias cidades da Europa, Moscou, Londres, Paris, Istambul, e portanto eu olho sempre para todos esses problemas de uma forma distante, ou seja, eu não estou no interior dos clubes e portanto olho para estas eleições do Benfica como olhei para as do Porto. Acho que quem está no poder tem uma grande vantagem. Aliás, há aqui várias coisas que foram semelhantes. No Porto não houve debate, no Benfica não há debate, no Porto houve dois candidatos que falaram muito da questão da gestão financeira, no Benfica também se fala muito dessa gestão associada também aos problemas, e aí sim veria uma grande área de discussão em relação aos problemas na área da justiça em que o Benfica tem estado metido nos últimos anos, mas o que eu vejo
é que, tal como no Porto, estou em acreditar que a crítica vai crescer, a oposição vai crescer. O Pinto da Costa teve cerca de 35 votos que foram para, digamos, a oposição, se assim se quiser chamar, sendo que a oposição num clube termina no ato eleitoral e, portanto, não é nada que fique para o futuro. No Benfica também estou em crer que as listas que concorrem contra o Vieira vão ter um resultado talvez nessa ordem de grandeza, mas aqui o que me parece que vai ser bastante valorizado é o meia-culpa que o Presidente do Benfica fez em relação às apostas esportivas do passado recente. As pessoas olham e veem uma equipa do Benfica mais competitiva, dirigida por um bom treinador que se calhar o Benfica não deveria ter dispensado há 3 anos, veem uma equipa capaz de competir na Europa, mesmo tendo falhado de forma brutal o acesso às Champions. Quer dizer, só um cega que não vê que a equipa do Benfica é hoje muito melhor e mais competitiva do que era no passado, com muito mais soluções, e portanto acho que essa avaliação do futebol vai render, porque também se quisesse avaliar todo o trabalho que o Luís Filipe Vieira tem feito no Benfica, ele tem sido fantástico do ponto de vista das infraestruturas. Há pessoas que não querem reconhecer isso. Obviamente que o tema do momento, e é um tema muito importante, é o tema da justiça e os processos em que o Benfica se tem visto envolvido, e isso é uma nódoa no mandato de Luís Filipe Vieira, mas parece-me que as coisas boas que esse mandato tem ainda vão fazer com que ele seja reconhecido pelos sócios. Esta uma sondagem que foi divulgada ontem dizia que mais de 60% dos sócios do Benfica, naquela amostra, dizia que esses casos judiciais fragilizavam a campanha, mas deixa-me dizer, de Luís Filipe Vieira. Fragilizam com certeza, mas não acredito em nenhuma sondagem, porque não é possível haver sondagem. Para haver uma sondagem tinha que ter acesso digamos, à base de dados do clube, e isso não é possível. Portanto, não há sondagens, há inquéritos, há pequenas amostras. Talvez o Rui Pinto tenha essa base de dados. O Rui Pinto se calhar podia estar em condições de auxiliar para só o Rui Pinto. Mas só o Rui Pinto, ou então a direção do Benfica, com um grave violação digamos, da proteção de dados. Da proteção de dados, e portanto eu não acredito nisso, embora acho que esses resultados devem ser mais ou menos nessa ordem de grandeza, sinceramente. Muito bem. Já a seguir então passamos para as escolhas da semana de Chico Laxmida, João Marcelino e Diogo Luís. É já a seguir. Estamos de volta neste jogo económico para a última parte, as escolhas da semana. Chico Laxmida, João Marcelino e Diogo Luís. E começo precisamente pelo Chico. Chico, o teu número da semana é o 20. Tem mais uma vez um número redondo, é o número de Grand Slams ganhos pelo tenista espanhol Rafael Nadal, que ao vencer o seu 13º Open francês, Roland Garros, igualou o suíço Roger Federer no número de Grand Slams na sua carreira. Nadal derrotou, na realidade esmagou o sérvio Djokovic, que é somente o número 1 mundial nesta altura. Portanto, isso demonstra o domínio de Nadal na terra batida. Muitas vezes dizemos no futebol que temos sorte nas nossas vidas de ver ao mesmo tempo 2 monstros desse desporto, que são Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. E isso também é verdade no ténis, não é? Acho que é ainda mais verdade no sentido de que temos 3 grandes jogadores. 3 que têm tido períodos fabulosos. Eu lembro de uma série longuíssima, por exemplo, Djokovic sem perder, estilos diferentes, Nadal com um ténis, digamos, forte e de resistência, mas com muito talento também, e Roger Federer com a sua magia no corte. Tem sido um prazer ver a concorrência entre estes 3 jogadores. E de resto, Rafa Nadal prepara-se para estender o seu contrato com a Telefónica em Espanha. Vamos passar para o número de João Marcelino. João, o teu número desta semana é o 37. É a idade do Pep, e para chamar a atenção para este extraordinário jogador da seleção portuguesa, que ainda agora voltou a fazer 2 grandes exibições com o jogo com a França e na vitória sobre a Suécia, com uma disponibilidade física que é absolutamente incrível, porque com 37 anos vê-lo a acelerar daquela forma, a saltar daquela forma, e com o apego ao jogo, com a alegria que ele continua a ter de jogar, é absolutamente fantástico. É um homem que tem 26 títulos na sua carreira, ganhou quase tudo o que havia para ganhar no mundo. A nível de clubes ganhou mesmo tudo que havia para ganhar no mundo. Ao nível de seleções só faltava ganhar o campeonato do mundo
com Portugal, e portanto vê-lo jogar daquela forma é absolutamente incrível e merecedor de aplauso, como eu gostaria também aqui, como menção rosa, deixar também o destaque para a carreira do João Almeida, que continua a ser brilhante no Giro de Itália, e que, conjuntamente com os outros ciclistas portugueses que estão no ciclismo internacional, mostra que o ciclismo em Portugal está a renascer para uma nova fase de grande qualidade. João, só voltando então ao Pepe, acreditas que de facto esse desempenho de Pepe, tanto ao nível do Futebol Clube do Porto como ao nível da seleção, coloca alguns problemas ao nível da sucessão na defesa da seleção? Não, eu não acredito Ou muito temos alguns jogadores, vês alguns jogadores que possam dar o passo em frente e suceder a Pepe com aquela qualidade? Sim, repara, o problema já se colocou com o Ricardo Carvalho, que era outro grandíssimo jogador, com o Bruno Alves, com o Pepe quando chegar o momento. Eu começo a ver que, para já temos Rubem Dias, que aos 23 anos, 23, 24, está no auge e será ele o futuro patrão daquela zona do terreno. Mas eu olho para o Ruben Semedo, olho para o Diogo Leite, o Diogo Queiroz, olho para outros jogadores também que aí vêm, acho que esse futuro estará assegurado. Agora, é evidente, quer dizer, a seleção portuguesa, como demonstrou neste último jogo, mesmo sem Ronaldo, é uma grande seleção, portanto vai arranjar soluções para isso. Isso tenho a certeza, até porque uma coisa é não ter um jogador daquela qualidade, outra é a equipa ser porventura mais fraca. E eu acho que, perdendo jogadores importantes, as equipas muitas vezes têm que se reinventar e têm que arranjar outros pontos fortes. Hoje em dia, um dos pontos fortes da seleção portuguesa é marcar gols através de Cristiano Ronaldo e não só, é a segurança defensiva com Pepe e Rui Patrício. No futuro, com certeza que os pontos fortes estarão noutras zonas do terreno e a equipa continuará a ter impacto a nível mundial. Agora, se tu me perguntas se no presente momento existe já um jogador como o Pepe, não, mas também não houve no passado como o Ricardo Carvalho e a equipa reinventou-se. Eu olho para esta dupla, Pepe, Rubem Dias, e vejo perfeitamente ao nível de outras que tivemos no passado, com o Pepe mais novo e com outros jogadores. Portanto, isso acho que o futebol português tem muita vitalidade, gera muitas alternativas e, portanto, de repente vamos entrar pelos olhos dentro outros jogadores com categoria, e essa é a minha forma de olhar para o futebol. Assim, haja essa capacidade de reinvenção. Para terminarmos então os números desta semana, Diogo Luís, o teu é o 2. É o 2, o João já o atropelou um bocadinho, mas tem a ver com os dois ciclistas que estão a brilhar no Giro de Itália, o João Almeida e o Ruben Guerreiro. Temos um camisola rosa, temos um líder da montanha, e é fantástico. Uma prova muito difícil, não é? Uma prova difícil no Giro. O João Almeida, que não tem uma equipa que o consegue ajudar, ainda talvez erro, há 2 dias teve sozinho começar a puxar, ir atrás daqueles que lhe estavam a fugir, e portanto destacar aqui o comportamento deles é fantástico. Eram claramente outsiders, e se calhar vamos também começar aqui a dominar outra modalidade, o que é fantástico. Já dominamos aqui várias modalidades, o futebol, o futsal, agora começamos com o ciclismo, também temos já no motociclismo, enfim, já estamos... Canoagem, exatamente, Fernando Pimenta. Temos muita qualidade, eu destaco sempre a qualidade do atleta português, e volto a dizer, é que no desporto não é possível haver cunhas, e portanto no desporto nós vemos mesmo quem tem qualidade, e a qualidade... Os melhores é que vencem. Eu acredito que noutras áreas também temos qualidade, mas infelizmente não temos a capacidade de chegar ao topo. Mas aqui destacar os dois, o João Almeida já está há 9 provas como camisola rosa, já tem mais até dorme com ela, não é? Pelos vistos. Do que o vencedor do último ano, e portanto já faltam poucas provas, vamos continuar a torcer por ele, para ver se ele consegue chegar ao fim com a camisola rosa, e porque não também dizer o Ruben Guerreiro também com um prémio da montanha hoje, quinta-feira, o dia em que estamos a gravar, vai haver uma prova difícil de montanha, vamos ver se ele consegue manter a camisola rosa e se o Ruben Guerreiro também mantém a camisola da montanha. Um giro muito duro. Diogo, para o teu protagonista, voltamos aos cortes. Os cortes, é o Rafael Nadal. O Chico já disse praticamente tudo, é fantástico. Em 15 sessões de Roland Garros ele venceu 13, foi 13 vezes à final, só por salvo erro 2 ou 3 vezes é que não foi. Estamos a falar desde 2005 até 2020. É um percurso inacreditável, tem que ter uma mentalidade fortíssima, pelo meio teve lesões, conseguiu dar a volta. E também destaca aqui o fair play que existe dentro do ténis, porque o Rafael Nadal chegou aos 20 títulos e a primeira coisa que o Roger Federer foi colocar uma mensagem nas redes sociais a dar-lhe os parabéns, a destacar o percurso dele, a capacidade que ele teve. E depois também vimos Djokovic e a sua família, a sua esposa, neste caso, também a colocar uma mensagem de apoio, neste caso, de parabéns pelo papel que ele teve.
e como disse o Chico, ele não venceu, ele derrubou, Arrasou. ele atropelou completamente o Djokovic, e deixa-me dizer que o Djokovic este ano não tinha perdido nenhum jogo. Foi eliminado do Open dos Estados Unidos porque atirou a bola contra a assistente no pescoço e foi eliminado, mas ainda não tinha perdido nenhum jogo e, portanto, era claramente, se calhar, o favorito, e Nadal acabou por derrubá-lo com toda a qualidade. Infelizmente, o jogo não foi um jogo mais vistoso, porque nós gostamos de ténis, gostávamos de ter visto ali mais alguma competitividade, não houve, mas os parabéns para o Nadal, que é um monstro, que continua a ser um monstro, e que eu acho difícil alguém conseguir igualar este feito. 13 vitórias no Roland Garros. Em 15 anos, 13 vitórias. É extraordinário. João Marcelino, o teu protagonista desta semana é o Diogo Jota. Tem sido protagonista, um grande protagonista das últimas semanas, primeiro com a transferência do Wolverhampton para o Liverpool, depois com uma estreia do Liverpool a marcar, e agora com a substituição entrando no lugar que ficou vago com a saída do Cristiano Ronaldo, que acusou a positivo do Covid. Ele foi titular da seleção e marcou 2 golos, 75, não é? 75 é o passe para o primeiro para o Bernardo Silva, que é mais, na minha opinião, do que meio gol. E mostra, aliás, como ele, sendo individualmente um grande jogador, é também um jogador de equipa, é um homem que sabe, em todos os momentos, já ouvi fazer isso muitas vezes, pôr a equipa acima da sua vontade. Naquele lance, muito outro jogador tentaria fazer o gol e ele percebeu que o colega estava na posição ideal para marcar e, portanto, não teve dúvida em fazer o passe. É um grande jogador, vem dar, obviamente, razão à apreciação recente do Klopp, porque a equipa de Portugal tem jogadores absolutamente sensacionais e tem, sobretudo, numa zona do terreno onde há 15, 20 anos era difícil de encontrar, que era no último, no espaço da área adversária, perto do gol. Nós temos hoje em dia muitos jogadores para fazer o gol, não temos obviamente nenhum como o Cristiano Ronaldo, esse é insubstituível, mas temos jogadores que, lá está, como eu dizia há pouco a propósito do Pep, podem reinventar o modelo de jogar de seleção e manter a equipa muito competitiva a nível mundial. Hoje em dia, pela nossa capacidade defensiva, é muito difícil uma equipa ganhar a Portugal e é muito difícil Portugal ficar a 0, como ficou agora, por exemplo, contra a França, campeã do mundo, obviamente, porque somos uma equipa com muitos recursos para chegar ao golo e com muitos jogadores de grande classe, e o Diogo Jota é mais um deles. Uma geração inacreditável, já dizia Klopp. Chico, e por falar em insubstituíveis, a tua escolha para protagonista desta semana é? Cristiano Ronaldo. Temos que falar disso. Na realidade, é apenas mais uma pessoa, infelizmente, infectada com Covid-19, mais um jogador, mas trata-se também da estrela global do desporto, lidera os rankings em muitas coisas, nas redes sociais, em vencimentos, em popularidade, ou pelo menos fama, e é a nossa estrela, portanto, naturalmente temos que destacar isso. A situação não é fácil, no sentido de ele teve que falhar o segundo jogo da seleção, nós sabemos que ele está a tentar ultrapassar, chegar a mais um recorde, que é o número de golos nas seleções, está a caminho disso, provavelmente irá conseguir, mas este processo atrasa um bocadinho. Estamos no início da época, ele é fundamental nas Juventus, como já vimos neste início da época, há alguns jogos consegue desencravar resultados para a velha senhora, e esta é uma situação que acho que é importante também para a sociedade, não só portuguesa, mas europeia, termos conscientes que qualquer pessoa pode apanhar este inimigo invisível, mas que desde com cuidado, com isolamento e com todo o tratamento necessário, pode-se ultrapassar. Esperamos que Cristiano Ronaldo ultrapasse esta situação, porque é um atleta fenomenal. Mostra outra situação que gostaria de levantar aqui, que é a questão das seleções dos jogos europeus. Isto é muito complexo, porque se olharmos para aquela fotografia que Ronaldo hoje, creio que foi no Twitter ou no Instagram, já não me recordo, não interessa em qualquer caso, uma fotografia nas redes sociais, onde está ele com vários, está nos estágios da seleção, estão à mesa, e ele diz juntos, dentro e fora do campo. O problema é que eles estão juntos, muito próximos, nenhum dos outros jogadores testou positivo, felizmente, mas há preocupações porque eles vêm todos de países diferentes. Na Premier League, por exemplo, imediatamente houve questões sobre os jogadores, aquele contingente português que joga na Liga Inglesa, se havia riscos, e isto vai acontecer.
Espero que não esteja até um nível que tenhamos que pôr em pausa outra vez as provas europeias. E pode já refletir-se no clássico deste fim de semana. Exatamente. Chico Laxmida, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Nós voltamos para a semana, como sempre, com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.